Milionário se apaixona pela mendiga negra sem maquiagem que ignorou 100 mulheres lindas. Fabiana nunca pensou que sua vida mudaria em uma fração de segundo. A jovem estilista, com sua pele morena reluzente, cabelos cacheados e o olhar sonhador, sempre foi uma lutadora. Criada em um bairro humilde de São Paulo, onde as ruas fervilhavam com o barulho dos ônibus e a música dos vendedores ambulantes, ela sempre teve um olhar diferente para o mundo. Fabricar roupas com retalhos doados, desenhar em papéis amarelados, tudo virou parte do seu cotidiano. Mas o que a mantinha acordada à noite eram os sonhos de brilhar na indústria da moda. E foi em uma manhã ensolarada que a oportunidade chegou. Um e-mail da famosa revista Estilo Brasil a convocava para um prestigioso programa de novos talentos. As mãos de Fabiana tremiam ao ler as palavras. Era como se todo o universo conspirasse a seu favor. Só que seu passado estava mais perto do que ela imaginava, e quem também estava na Comp. Um constante embate entre se adaptar aos padrões da beleza superficial e permanecer fiel a quem ela realmente era. Foi nesse cenário que Luan entrou em cena. Um ícone da moda. Sua presença iluminava qualquer ambiente. Quando ele sugeriu que poderiam trabalhar juntos, o coração de Fabiana disparou. O que parecia uma chance de ouro tornava-se uma encruzilhada. Deveria se deixar levar pela influência dele ou lutar pelo que acreditava. A tensão crescia e a pressão em cima de suas decisões estava se tornando insuportável. Na semana da grande competição, Fabiana decidiu seguir seu instinto. Mas uma noite, enquanto todos estavam ensaiando, um evento inesperado a deixou em choque. Um segredo sombrio sobre Tatiane veio à tona, algo que poderia não apenas arruinar a carreira de Fabiana, mas também colocar seus sonhos em risco. O ambiente se encheu de murmúrios, cada um mais intenso que o anterior. A pressão agora vinha de todos os lados, com os holofotes voltados para ela, Fabiana C. Fabiana fechou os olhos e respirou fundo. Qual caminho ela escolheria? E as consequências de suas escolhas? As incertezas a cercavam enquanto um novo dia amanhecia na metrópole, repleto de oportunidades e desafios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Um grito cortou o ar, rasgando o murmúrio abafado do ensaio. Fabiana abriu os olhos e a cena que se desenrolava diante dela era de um caos absoluto. Tatiane, sua rival, caíra, derrubando um cabide com várias roupas de grife. Mas não foi a queda que chocou a todos. Foi o que aconteceu em seguida. Enquanto as pessoas se aglomeravam ao redor, um homem avançou da multidão. Ele tinha o rosto suado e um olhar desesperado. A tensão no ar era palpável. Ela não pode saber! Eu não posso permitir! Ele berrou, apontando para Tatiane. Fabiana franziu a testa, intrigada. Quem era aquele homem? Tatiane levantou-se lentamente, a expressão confusa. Mas seu olhar encontrou o cara. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe de mim. Ela gritou, agora visivelmente nervosa. O agito aumentava, os sussurros se intensificavam. Algo grave estava acontecendo, e Fabiana sentiu um nó na garganta. O homem, tremendo, olhou para a plateia e, com um grito desesperado, revelou um segredo que fez o chão tremer sob os pés de todos. Tatiane não é quem vocês pensam. Ela é a filha do estilista famoso que desapareceu há anos.
E isso não é tudo. Ela o abandonou. O alvoroço tomou conta do espaço. Fabiana sentiu o coração disparar. Como assim? Essa reviravolta era um soco no estômago. Tatiane, a perfeita, a que tinha tudo, agora se revelava como uma impostora. Sabia que a verdade era uma faca de dois gumes, mas esse golpe parecia insuportável. O que você vai fazer agora, Tatiane? Disparou um dos jurados, com um olhar carregado de reprovação. Ela permaneceu em silêncio, paralisada. A multidão a observava com misto de raiva e curiosidade. O que estava acontecendo na verdade? O passado de Fabiana também estava brotando como uma planta indesejada. A jovem estilista não conseguia tirar os olhos de Tatiane. No fundo, alguma coisa não parecia certa. Você aproveitou de todos nós! Gritou, sua voz perdendo a calma. O eco dos gritos fez Tatiane balançar a cabeça, como se o peso da verdade a estivesse sufocando. O que mais poderia existir sob essa fachada? E aquele homem, o que ele estava fazendo ali? As luzes da competição piscaram e a pressão aumentou. Fabiana se sentiu dividida entre a solidariedade e a indignação. Sabia que a verdade poderia garantir um lugar para si na indústria, mas também poderia ser a ruína de alguém que um dia chamou de amiga. Por um momento, tudo parecia estar paralisado. O silêncio gritou mais alto do que qualquer palavra. O choque nas expressões ao redor era visível. E então, como se tudo tivesse sido decidido em uma fração de segundo, Tatiane virou-se. Seu olhar agora uma mistura de desafio e derrota. Você não sabe de nada, Fabiana. Não sabe quem eu sou de verdade. O peso daquelas palavras havia mudado a atmosfera. Cada espectador se perguntava o que realmente estava em jogo. Qual era a verdade por trás daquela máscara? E o que mais a noite ainda guardava? Fabiana viu a tensão no olhar de Tatiane, uma mistura de desafio e medo. Você não sabe de nada, Fabiana. Não sabe quem eu sou de verdade. As palavras dela ecoaram no ar pesado. O silêncio se abateu sobre a plateia, todos prontos para absorver aquele momento tenso. Fabiana sentia o coração acelerar. A adrenalina pulsava em suas veias. O que Tatiane queria dizer? Mas antes que pudesse perguntar, uma nova figura apareceu entre a multidão. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhar aflito, pressionou-se para a frente, empurrando os outros. Fabiana a reconheceu imediatamente. Era Miriam, uma antiga colega de Tatiane que havia sumido do círculo social fazia meses. O que ela estava fazendo ali? O ambiente começou a murmurar, e a excitação aumentou. Espere, você tem que ouvir o que eu tenho a dizer, gritou Miriam, sua voz tremendo. Fabiana trocou olhares com Tatiane, confusa. O que essa mulher sabia? Tatiane, você não pode continuar com essa mentira. A verdade precisa vir à tona, continuou ela, respirando pesadamente. Tatiane tentou se afastar, mas o espaço estava pequeno. Miriam, chega! Você não pode me acusar assim! Mas em vez de recuar, a mulher avançou. Não vou deixar que você destrua a vida de outras pessoas com suas mentiras. Lembra do que aconteceu? Você não é a única que tem segredos. O alvoroço voltou. Os olhos de todos estavam fixos nas duas. Cada palavra era como um tiro. Fabiana estava perdida. O que estava acontecendo? O que Miriam queria dizer sobre a mentira de Tatiane? Todo mundo esperava. Os fins eram incertos e os olhares estavam cheios de perguntas. A expressão de Tatiane escureceu. Cala a boca, Miriam. Você não sabe do que está falando.
ela gritou. Mas havia um tom de medo em sua voz. Fabiana sentiu que algo profundo estava prestes a ser revelado. Então Miriam respirou fundo e lançou a bomba. Ela não só abandonou seu pai, como tentou esconder que ele está vivo. O impacto da declaração foi como um raio. Fabiana ficou paralisada. O que isso significava? Tatiane era uma fugitiva de sua própria vida. A multidão estava em choque. Os murmúrios se tornaram gritos de incredulidade, cada um especulando sobre o que aquela revelação poderia significar. Tatiane, agora com o rosto pálido, olhou horrorizada para Miriam. Você não pode fazer isso! Por favor! Seus olhos estavam arregalados. Eu não queria que ninguém soubesse. O medo dançava em sua voz, visível sob aquele exterior de confiança. Fabiana se sentiu como se estivesse na beira de uma montanha russa, prestes a despencar. Se Tatiane abandonou o pai, o que mais ela tinha escondido? Era toda a sua identidade uma ilusão? De repente, tudo o que sabia sobre a rival começou a desmoronar. Se a fama de Tatiane era construída em mentiras, quem ela realmente era? Nesse momento, alguém disse: "E onde está esse pai? Ele voltou?" As perguntas se multiplicaram como fogo em palha seca. Fabiana sentia o nó na garganta apertar. O tempo parecia desacelerar, enquanto as expressões ao redor mudavam, de perplexidade para desconfiança. E em meio ao caos, uma nova voz se levantou. Era um homem alto, de braços cruzados e expressão séria. "Eu sou o pai dela", ele anunciou com um tom grave. O murmúrio da plateia tornou-se um rugido. Os olhos de Tatiane se arregalaram, seu mundo desmoronando em frações de segundo. O que ele fazia ali? O que mais estava escondido? Fabiana apertou as mãos. Era uma confusão de emoções, cada camada mais complexa que a anterior. O que todas aquelas revelações significavam para ela? E o que tudo isso mudaria na competição? As consequências ecoavam nas paredes do estúdio. E no fundo de sua mente, Fabiana sabia que a noite ainda guardava muitos mistérios. A tensão estava longe de acabar e a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão se espalhou pela sala como uma onda. Fabiana mal conseguia processar as palavras que saíram da boca de Miriam. Onde está esse pai? Ele voltou? A pergunta ecoava na multidão e todos se viravam para Tatiane, que agora parecia um quadro em uma galeria de arte, exposta e vulnerável. Mas a verdade era mais do que isso. O pai dela estava ali, e a revelação deixava todos em estado de choque. Tatiane queria gritar, mas o som não saía. Ela olhava para o homem com olhos arregalados, incrédula. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz tremia. Aquela cena deveria ser um espetáculo, mas estava se transformando em um pesadelo. Fabiana podia sentir a pressão no ar. O público estava dividido entre o horror e a curiosidade, tudo agindo como combustível para uma fogueira que queimava com intensidade. "Eu estou aqui para te salvar, Tatiane", o homem disse com um tom de desespero. "Você não pode esconder mais. O mundo precisa saber a verdade." Cada palavra dele era como um soco no estômago da rival. Fabiana observava, seu coração se apertando. O que mais Tatiane poderia estar escondendo? Em meio a essa catástrofe, um lampejo de luz surgiu quando Luan, o ícone da moda, tentando tomar o controle da situação, gritou: "Calma, todos! Precisamos sair daqui!" Mas sua voz não era ouvida.
A atmosfera estava tão carregada que o ar parecia espesso. A multidão se aglomerava, mas ninguém se movia, todos imóveis como se estivessem esperando por mais. Tatiane olhou para Fabiana, e algo em seu olhar fez o coração da jovem estilista acelerar. Você não entende. Os olhos da rival brilhavam, cheios de algo que Fabiana não conseguia identificar. Mas antes que pudesse responder, o homem gritou mais uma vez. Ela tem que escolher, ou você revela a verdade, ou vou fazê-lo por você. O que ele queria dizer? A verdade? O que mais estava por trás de toda aquela fachada? A voz de Tatiane se tornava um sussurro. Por favor, não faça isso. A cena tornava-se ainda mais intensa e dramática. E então, como um flash, o homem desabou. O golpe foi brutal. Ele caiu com um estrondo e a sala pareceu congelar. Fabiana sentiu o grito preso na garganta. Ele estava ferido? O cheiro de sangue imediatamente invadiu o ar e o pânico se espalhou como uma infecção. Tatiane ficou paralisada, seu rosto pálido. Os gritos se tornaram ensurdecedores. Alguém na multidão pediu socorro enquanto outros começavam a empurrar-se em um assalto de confusão. O caos tomou conta de tudo e Fabiana, quase instintivamente, se lançou em direção ao homem. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. A competição, a rivalidade, tudo se desfez diante dela. Quando ela se aproximou, os olhos do homem procuraram os dela, cheios de dor e um brilho de reconhecimento. Os batimentos de Fabiana dispararam. O que ele queria transmitir? Você não é quem você pensa que é, ele murmurou, quase que como um sussurro de um universo desmoronando. A revelação lançou uma sombra sobre tudo. Fabiana sentiu seu mundo girar. O que você quer dizer com isso? Suas palavras saíram com dificuldade. Mas antes que ele pudesse responder, os gritos da plateia se tornaram ensurdecedores e a cena se tornava caótica cada vez mais. O homem havia caído inesperadamente e o pânico se alastrava. "Chame a ambulância!" alguém exclamou entre a multidão, mas a sensação de desespero já havia tomado conta. Fabiana olhou para Tatiane e viu o desespero nos olhos da rival. O que poderia mudar entre elas agora? Mas então, em meio ao caos, a risada de uma mulher ecoou, alta e penetrante. Era uma risada conhecida. Fabiana ergueu a cabeça e viu uma figura familiar emergir da multidão. Era Miriam. Mas agora, seu olhar tinha uma gratificação perturbadora. "Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo", disse ela, um sorriso provocante se espalhando pelas suas feições. O que mais estava por trás disso tudo? Fabiana sentiu um frio na espinha. Era um jogo muito maior do que ela havia imaginado. As peças começam a se mover, e a verdade estava a um passo de ser revelada. Alguma coisa mudaria completamente, e a cada segundo que passava, ela sentia o peso da mudança. Quem era realmente Tatiane? E o que iria acontecer quando o silêncio se tornasse insuportável? A tensão estava no ar, palpável. Fabiana sentiu o coração acelerar enquanto a risada de Miriam ecoava ao seu redor. O que mais estava escondido? As palavras daquela mulher trouxeram uma onda de ansiedade. A multidão, em um misto de curiosidade e obrigatoriedade, olhava para Tatiane, que parecia desmoronar. "Vocês acham que sabem tudo, mas não têm ideia do que realmente acontece aqui!" Miriam gritou, seus olhos brilhando de uma forma perturbadora. "Essa competição é só a ponta do iceberg!" As palavras de Miriam cortavam o caos como uma faca, e o silêncio rapidamente se tornou ensurdecedor.
Todos olhavam para ela, esperando pela próxima revelação. Tatiane, agora pálida como uma folha, virou-se para Miriam. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, o medo transparecia, e a rivalidade que antes parecia tão intensa se dissolveu em um mar de incertezas. Fabiana sentiu o nó em sua garganta apertar mais. O que Miriam estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Miriam continuou, desafiadora. Essa competição é uma farsa. É tudo controlado por alguém. Você, Fabiana, acha que chegou aqui por mérito? Acha que seu talento é o que conta? O olhar dela estava fixo em Fabiana. Cada palavra era uma pedrada. Antes que Fabiana pudesse responder, o homem que tinha caído começou a se mover. Todos se voltaram para ele. Agora, um rosto branco e marcado pela dor, ele se levantou com dificuldades. Cada movimento parecia uma batalha. Não posso deixar que isso continue. Ele conseguiu murmurar apesar da dor. Seus olhos estavam fixos em Tatiane, intensos, como se ele quisesse revelar um segredo que poderia desmoronar o mundo ao redor deles. Você não pode fazer isso, pai! Tatiane berrou, agora com lágrimas nos olhos. Por favor, não estrague tudo! O desespero em sua voz era palpável e despertou um misto de compaixão e incredulidade. O caos estava próximo de explodir novamente. O que esse homem sabia que todos precisavam ouvir? Pai? Fabiana ficou chocada, percebendo o quão profunda era a conexão entre eles. Mas o clima virou outra vez, quando o homem, avaliando a situação, finalmente se ergueu. Ele olhou para a multidão e começou a falar. Eu sou. Ele hesitou. O ar parecia denso ao seu redor. Eu sou o estilista que todos achavam que estava morto. O murmúrio na multidão cresceu como um trovão. Fabiana sentiu a realidade desmoronar. O homem era o pai de Tatiane? Isso mudava tudo. O que a rival havia escondido até agora? O ar estava pesado com segredos. Você não pode estar falando sério, Tatiane murmurou, seu rosto se contorcendo entre a negação e o medo. Eu fui forçado a desaparecer. E você, Tatiane, teve uma parte em tudo isso, gritou ele, apontando o dedo para a filha. Os rostos ao redor misturavam incredulidade e compaixão. Cada palavra dele era um golpe certeiro. As revelações estavam fazendo o chão tremer sob os pés deles. Os gritos ecoaram, e as reações na plateia eram como ondas, subindo e descendo. Fabiana percebeu que a anteriormente estimulante competição agora era um palco de mentiras e traições. Ela questionava tudo o que acreditava conhecer. Luan, o ícone da moda, tinha se tornado um mero espectador. A situação havia gripado suas emoções, e ele estava tentando tomar o controle novamente. Nós precisamos acalmar as coisas. Ele começou a dizer, mas ninguém o escutava. Tatiane avançou e agarrou a mão do pai. Basta! Você não pode fazer isso comigo! Não agora! A voz da jovem estava carregada de emoção. Fabiana viu a fragilidade em Tatiane, não a rival egocêntrica que sempre conhecera, mas uma filha perdida em um turbilhão de revelações. Mas antes que alguém tinha a chance de processar as informações, uma luz começou a piscar freneticamente no estúdio. Ouvindo os alarmes, a multidão se dispersou em pânico. O que estava acontecendo? Alguns começaram a gritar. Em meio ao caos, Fabiana notou o olhar do pai de Tatiane. Um olhar que dizia que tudo estava prestes a descarrilar mais uma vez. Ele queria revelar um segredo ainda maior. Algo que poderia mudar completamente o destino de toda a competição. E bobear, de Fabiana também.
Mas o alvoroço e a confusão começaram a tomar conta do ambiente, dificultando que qualquer um ouvisse suas palavras. O homem respirou fundo. Eu vou contar a verdade. Todo. Seu grito atravessou o barulho ao redor. Fabiana, prestes a desmaiar, sabia que essa revelação mudaria tudo para sempre. A pergunta pulsava em sua mente. Qual seria o impacto dessa verdade? E quem seria o próximo a se levantar e gritar? A tensão estava no ar, palpável. Fabiana sentia o coração acelerar enquanto a risada de Miriam ecoava ao seu redor. O que mais estava escondido? As palavras daquela mulher trouxeram uma onda de ansiedade. A multidão, em um misto de curiosidade e obrigatoriedade, olhava para Tatiane, que parecia desmoronar. Vocês acham que sabem tudo, mas não têm ideia do que realmente acontece aqui. Miriam gritou, seus olhos brilhando de uma forma perturbadora. Essa competição é só a ponta do iceberg. As palavras de Miriam cortavam o caos como faca, e o silêncio rapidamente se tornou ensurdecedor. Todos olhavam para ela, esperando pela próxima revelação. Tatiane, agora pálida como uma folha, virou-se para Miriam. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, o medo transparecia, e a rivalidade que antes parecia tão intensa se dissolveu em um mar de incertezas. Fabiana sentiu o nó em sua garganta apertar mais. O que Miriam estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores, Miriam continuou, desafiadora. Essa competição é uma farsa. É tudo controlado por alguém. Você, Fabiana, acha que chegou aqui por mérito? Acha que seu talento é o que conta? O olhar dela estava fixo em Fabiana. Cada palavra era uma pedrada. Tatiane olhou para o pai, que lutava contra a dor, e depois para Miriam. Por favor, basta! Ela estava desesperada. O homem de pé, agora pálido, parecia esforçar-se para encontrar suas palavras. Os olhos da plateia estavam fixos nele, aguardando a revelação que poderia explodir tudo. Tatiane, você não pode esconder isso por mais tempo. O homem começou. Sua voz tremia. Eu sou o estilista que todos achavam que estava morto, mas também sou o pai de Fabiana. Um choque percorreu a sala como um raio. Fabiana ficou paralisada, palavras diferentes martelando sua mente. O que ele acabara de dizer? Como assim? A multidão teve uma reação instantânea, murmúrios de confusão e espanto ecoando no ar. Tatiane olhou primeiro para Fabiana, depois para o pai, seus olhos cheios de incredulidade. Não, isso não pode ser verdade. Ela parecia à beira de um colapso. O círculo de rivalidade entre elas se transformara em um turbilhão de emoções, tudo mudando num instante. É verdade, e você sabe disso. Eu só não disse antes, por quê? Porque você deveria estar brava comigo. Mas eu nunca quis te machucar, disse o homem, apontando para Fabiana. As coisas aconteceram de uma forma que não consegui controlar. A pressão estava a 1000 e Fabiana mal conseguiu engolir. Como você pode esconder isso? Gritou Tatiane, a raiva borbulhando. Você me deixou sozinha e agora quer que eu aceite isso, que você é real? A cada palavra de Tatiane, a sala vibrava. Miriam sabe a verdade. Ela fazia parte disso tudo. O homem continuou, abandonando as tentativas de suavizar a situação. Ela não é apenas uma amiga. Ela tem um papel fundamental nesse jogo. A revelação caiu como uma bomba e a atmosfera ficou elétrica. Todos estavam em choque. Fabiana olhava para Miriam com um misto de confiança e desconfiança. Você não tem ideia do que aconteceu, Miriam gritou.
já com lágrimas nos olhos. Foi você quem me usou, Tatiane. Eu fui sua aliada enquanto você se escondia. O que mais eu poderia fazer? O rosto de Tatiane escureceu em choque. Num momento em que tudo parecia estar em calma, uma nova figura entrou correndo na sala, interrompendo a tensão. Era uma mulher alta, com cabelos desalinhados e expressão de urgência. Por favor, venham aqui. Preciso que todos ouçam isto. Sua voz cortou o ar pesado e a atenção se voltou para ela. Fabiana, confusa, se perguntou quem era, mas a mulher estava radiante de preocupação, como se uma tempestade estivesse se formando à sua volta. A verdade não é apenas sobre vocês, tem mais. A multidão se agitou novamente. Uma onda de murmúrios percorrendo a sala ficou em silêncio. O tipo de silêncio que prenuncia algo catastrófico. Fabiana sentiu um frio na espinha. A mulher estava dizendo que havia um mistério ainda mais profundo. Algo que poderia revirar toda a realidade que conhecia. A mulher olhou diretamente para Fabiana, como se a estivesse desafiando a entender. Você precisa saber quem mais pode estar envolvido. Ou os segredos serão enterrados para sempre. O que ela queria dizer? A incerteza pulsava entre todos. A multidão estava em um turbilhão, uma mistura de ansiedade e expectativa. As emoções estavam em alta, e Fabiana, com o coração na boca, não sabia o que pensar. A pergunta que ecoava em sua mente era: até onde isso tudo realmente ia? O que mais poderia ser revelado? E como as vidas poderiam mudar numa fração de segundo, quando a verdade se transforma em mentira e vice-versa? A revelação estava por vir. A tensão estava no ar, palpável. Fabiana sentia o coração acelerar, enquanto a risada de Miriam ecoava. O que mais estava escondido? As palavras daquela mulher trouxeram uma onda de ansiedade. A multidão, em um misto de curiosidade e obrigação, olhava para Tatiane, que parecia desmoronar. Vocês acham que sabem tudo, mas não têm ideia do que realmente acontece aqui. Miriam gritou, seus olhos brilhando de uma forma perturbadora. Essa competição é só a ponta do iceberg. As palavras de Miriam cortavam o caos como faca, e o silêncio rapidamente se tornou ensurdecedor. Todos olhavam para ela, esperando pela próxima revelação. Tatiane, agora pálida como uma folha, virou-se para Miriam. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, o medo transparecia, e a rivalidade que antes parecia tão intensa se dissolveu em um mar de incertezas. Fabiana sentiu o nó em sua garganta apertar mais. O que Miriam estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Miriam continuou, desafiadora. Essa competição é uma farsa! É tudo controlado por alguém! Você, Fabiana, acha que chegou aqui por mérito? Acha que seu talento é o que conta? O olhar dela estava fixo em Fabiana. Cada palavra era uma pedrada. Tatiane olhou para o pai, que lutava contra a dor, e depois para Miriam. Por favor, basta! Ela estava desesperada. O homem de pé, agora pálido, parecia esforçar-se para encontrar suas palavras. Os olhos da plateia estavam fixos nele, aguardando a revelação que poderia explodir tudo. Tatiane, você não pode esconder isso por mais tempo. O homem começou. Sua voz tremia. Eu sou o estilista que todos achavam que estava morto, mas também sou o pai de Fabiana. Um choque percorreu a sala como um raio.
Fabiana ficou paralisada, palavras diferentes martelando sua mente. O que ele acabara de dizer? Como assim? A multidão teve uma reação instantânea. Murmúrios de confusão e espanto ecoando no ar. Tatiane olhou primeiro para Fabiana, depois para o pai, seus olhos cheios de incredulidade. Não, isso não pode ser verdade. Ela parecia à beira de um colapso. O círculo de rivalidade entre elas se transformara em um turbilhão de emoções, tudo mudando num instante. É verdade, e você sabe disso. Eu só não disse antes porque... Por que você deveria estar brava comigo? Mas eu nunca quis te machucar, disse o homem, apontando para Fabiana. As coisas aconteceram de uma forma que não consegui controlar. A pressão estava a 1000. Fabiana mal conseguiu engolir. Como você pode esconder isso? Gritou Tatiane, a raiva borbulhando. Você me deixou sozinha e agora quer que eu aceite isso? Que você é real. A cada palavra de Tatiane, a sala vibrava. Miriam sabe a verdade. Ela fazia parte disso tudo. O homem continuou, abandonando as tentativas de suavizar a situação. Ela não é apenas uma amiga. Ela tem um papel fundamental nesse jogo. A revelação caiu como uma bomba e a atmosfera ficou elétrica. Todos estavam em choque. Fabiana olhava para Miriam com um misto de confiança e desconfiança. Você não tem ideia do que aconteceu, Miriam gritou, já com lágrimas nos olhos. Foi você quem me usou, Tatiane. Eu fui sua aliada, enquanto você se escondia. O que mais eu poderia fazer? O rosto de Tatiane escureceu em choque. Num momento em que tudo parecia estar em calma, uma nova figura entrou correndo na sala, interrompendo a tensão. Era uma mulher alta, com cabelos desalinhados e expressão de urgência. Por favor, venham aqui. Preciso que todos ouçam isto. Sua voz cortou o ar pesado e a atenção se voltou para ela. Fabiana, confusa, se perguntou quem era. Mas a mulher estava radiante de preocupação, como se uma tempestade estivesse se formando à sua volta. A verdade não é apenas sobre vocês. Tem mais. A multidão se agitou novamente, uma onda de murmúrios percorrendo o espaço. A verdade é que todos nós estamos conectados por algo muito maior, por segredos ocultos, por pessoas que também desapareceram. A sala ficou em silêncio, o tipo de silêncio que prenuncia algo catastrófico. Fabiana sentiu um frio na espinha. A mulher estava dizendo que havia um mistério ainda mais profundo, algo que poderia revirar toda a realidade que conhecia. A mulher olhou diretamente para Fabiana, como se a estivesse desafiando a entender. Você precisa saber quem mais pode estar envolvido. Os segredos serão enterrados para sempre. O que ela queria dizer? A incerteza pulsava entre todos. A multidão estava em um turbilhão, uma mistura de ansiedade e expectativa. As emoções estavam em alta, e Fabiana, com o coração na boca, não sabia o que pensar. A pergunta que ecoava em sua mente era: até onde isso tudo realmente ia? O que mais poderia ser revelado? E como as vidas poderiam mudar numa fração de segundo, quando a verdade se transforma em mentira e vice-versa? De repente, um estrondo ecoou. A porta do estúdio foi arrombada e um grupo de pessoas entrou, uniformizadas e com semblantes sérios. Estamos aqui para prender alguém, uma delas gritou com um megafone. O ar ficou gelado. Todos olhavam confusos e aterrorizados. Prender quem? Alguém perguntou no meio da multidão. A mulher estranha se virou, e o olhar dela iluminou a sala. Tatiane! Um dos oficiais gritou apontando. Você está sob prisão! As palavras caíram como um peso. Tatiane estremeceu. Seus olhos se arregalaram. E por um instante,
Tudo parou. Fabiana não sabia o que pensar. O que sua rival, sua amiga de tantos anos, havia feito para acabar assim, na mira da polícia? O silêncio se instalou de novo, pesado e carregado de tensão. Não! Isso não pode estar acontecendo! Gritou Tatiane, seu desespero ecoando. Fabiana sentiu um apertar no coração. O que mais estava oculto? O que havia de tão terrível na vida de Tatiane? As perguntas não paravam. Os oficiais se aproximaram e a sala se encheu de gritos e murmúrios. Fabiana se viu dividida entre a lealdade a uma amiga e a verdade que estava prestes a se revelar. O pesadelo havia se concretizado, mas quais seriam as consequências? Ela olhou para Tatiane, o olhar perdido, e a pergunta finalmente escapou de seus lábios. O que você fez, Tatiane? Enquanto a tensão aumentava, a verdade parecia prestes a emergir. Um desastre aguardando para acontecer. O impacto da revelação estava no horizonte, e a vida de todos ali nunca mais seria a mesma. A tensão estava no ar, palpável. Fabiana sentiu o coração acelerar, enquanto a risada de Miriam ecoava ao seu redor. O que mais estava escondido? As palavras daquela mulher trouxeram uma onda de ansiedade. A multidão, em um misto de curiosidade e obrigação, olhava para Tatiane, que parecia desmoronar. Vocês acham que sabem tudo, mas não têm ideia do que realmente acontece aqui. Miriam gritou, seus olhos brilhando de uma forma perturba. As palavras de Miriam cortavam o caos como faca, e o silêncio rapidamente se tornou ensurdecedor. Todos olhavam para ela, esperando pela próxima revelação. Tatiane, agora pálida como uma folha, virou-se para Miriam. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia. O medo transparecia, e a rivalidade, que antes parecia tão intensa, se dissolveu em um mar de incertezas. Fabiana sentiu o nó em sua garganta apertar mais. O que Miriam estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores, Miriam continuou, desafiadora. Essa competição é uma farsa. É tudo controlado por alguém. Você, Fabiana, acha que chegou aqui por mérito? Acha que seu talento é o que conta? O olhar dela estava fixo em Fabiana. Cada palavra era uma pedrada. Tatiane olhou para o pai, que lutava contra a dor, e depois para Miriam. Por favor, basta! Ela estava desesperada. O homem de pé, agora pálido, parecia esforçar-se para encontrar suas palavras. Os olhos da plateia estavam fixos nele, aguardando a revelação que poderia explodir tudo. Tatiane, você não pode esconder isso por mais tempo. O homem começou. Sua voz tremia. Eu sou o estilista que todos achavam que estava morto, mas também sou o pai de Fabiana. Um choque percorreu a sala como um raio. Fabiana ficou paralisada, palavras diferentes martelando sua mente. O que ele acabara de dizer? Como assim? A multidão teve uma reação instantânea. Murmúrios de confusão e espanto ecoando no ar. Tatiane olhou primeiro para Fabiana, depois para o pai, seus olhos cheios de incredulidade. Não, isso não pode ser verdade! Ela parecia à beira de um colapso. O círculo de rivalidade entre elas se transformara em um turbilhão de emoções, tudo mudando num instante. É verdade, e você sabe disso. Eu só não disse antes porque você deveria estar brava comigo. Mas eu nunca quis te machucar, disse o homem, apontando para Fabiana. As coisas aconteceram de uma forma que não consegui controlar. A pressão estava a mil. Fabiana mal conseguiu engolir.
Como você pode esconder isso? Gritou Tatiane, a raiva borbulhando. Você me deixou sozinha e agora quer que eu aceite isso? Que você é real? A cada palavra de Tatiane, a sala vibrava. Miriam sabe a verdade. Ela fazia parte disso tudo. O homem continuou, abandonando as tentativas de suavizar a situação. Ela não é apenas uma amiga. Ela tem um papel fundamental nesse jogo. A revelação caiu como uma bomba e a atmosfera ficou elétrica. Todos estavam em choque. Fabiana olhava para Miriam com um misto de confiança e desconfiança. Você não tem ideia do que aconteceu. Miriam gritou, já com lágrimas nos olhos. Foi você quem me usou, Tatiane. Eu fui sua aliada, enquanto você se escondia. O que mais eu poderia fazer? O rosto de Tatiane escureceu em choque. Num momento em que tudo parecia estar em calma, uma nova figura entrou correndo na sala, interrompendo a tensão. Era uma mulher alta, com cabelos desalinhados e expressão de urgência. Por favor, venham aqui. Preciso que todos ouçam isto. Sua voz cortou o ar pesado e a atenção se voltou para ela. Fabiana, confusa, se perguntou quem era. Mas a mulher estava radiante de preocupação, como se uma tempestade estivesse se formando à sua volta. A verdade não é apenas sobre vocês. Tem mais. A multidão se agitou novamente, uma onda de murmúrios percorrendo o espaço. A verdade é que todos nós estamos conectados por algo muito maior. Por segredos ocultos. Por pessoas que também desapareceram. A sala ficou em silêncio. O tipo de silêncio que prenuncia algo catastrófico. Fabiana sentiu um frio na espinha. A mulher estava dizendo que havia um mistério ainda mais profundo. Algo que poderia revirar toda a realidade que conhecia. A mulher olhou diretamente para Fabiana, como se estivesse desafiando a entender. Você precisa saber quem mais pode estar envolvido, ou os segredos serão enterrados para sempre. O que ela queria dizer? A incerteza pulsava entre todos. A multidão estava em um turbilhão, uma mistura de ansiedade e expectativa. As emoções estavam em alta, e Fabiana, com o coração na boca, não sabia o que pensar. A pergunta que ecoava em sua mente era: até onde isso tudo realmente ia? O que mais poderia ser revelado? E que como as vidas poderiam mudar numa fração de segundo, quando a verdade se transforma em mentira e vice-versa. De repente, um estrondo ecoou. A porta do estúdio foi arrombada e um grupo de pessoas entrou, uniformizadas e com semblantes sérios. Estamos aqui para prender alguém. Uma delas gritou com um megafone. O ar ficou gelado. Todos olhavam confusos e aterrorizados. Prender quem? Alguém perguntou no meio da multidão. A mulher estranha se virou e o olhar dela iluminou a sala. Tatiane! Um dos oficiais gritou, apontando. Você está sob prisão. As palavras caíram como um peso. Tatiane estremeceu. Seus olhos se arregalaram e, por um instante, tudo parou. Fabiana não sabia o que pensar. O que sua rival, sua amiga de tantos anos, havia feito para acabar assim, na mira da polícia? O silêncio se instalou de novo, pesado e carregado de tensão. Não! Isso não pode estar acontecendo! Gritou Tatiane, seu desespero ecoando. Fabiana sentiu um apertar no coração. O que mais estava oculto? O que havia de tão terrível na vida de Tatiane? As perguntas não paravam. Os oficiais se aproximaram e a sala se encheu de gritos e murmúrios. Fabiana se viu dividida entre a lealdade a uma amiga e a verdade que estava prestes a se revelar. O pesadelo havia se concretizado. Mas quais seriam as consequências? Ela olhou para Tatiane, o olhar perdido. Mas antes que pudesse dizer algo, o homem,
pai de Tatiane avançou. Deixe ela em paz. Se você me levar, tudo vai se perder. Sua voz estava carregada de emoção. Ela não sabe. Ela não sabe do que realmente estamos falando. A tensão revirou novamente. A multidão ficou em silêncio, abismada. O que ele queria dizer? Fabiana sentiu uma onda de adrenalina. Então, o inesperado aconteceu. O oficial que segurava Tatiane, em um ato rápido, puxou um colarinho que ela usava. O acessório se rompeu e uma corrente de fotos antigas e documentos caiu no chão, espalhando-se como fragmentos de um passado obscuro. Fabiana se abaixou, apanhando uma das folhas. Eram fotos de Tatiane com uma criança, cercada por pessoas que pareciam importantes, mas com rostos desconhecidos. A mulher desconhecida gritou: "Esses documentos revelam a verdade! Isso é maior do que vocês imaginam!" Tatiane ficou pálida. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Não! Você não pode fazer isso!" gritou ela, enquanto a resistência começava a desaparecer. Fabiana olhou para os papéis e notou uma assinatura conhecida na parte inferior. Seu coração parou. Era de alguém que pertencera ao seu passado, alguém que sempre considerou desaparecer. Os olhos de Fabiana se arregalaram quando a verdade começou a ganhar forma. Havia uma conexão dela com tudo aquilo, uma trama que a envolvia de maneiras que ela nunca poderia imaginar. "Vocês não compreendem! Tudo isso é um jogo!" A mulher que havia entrado antes berrou, enquanto a tensão tomava conta da sala. Mas agora que a verdade está prestes a ser revelada, tudo pode desmoronar. O tempo parecia parar, e as peças do quebra-cabeça estavam se unindo. Fabiana olhou uma última vez para Tatiane, e naqueles instantes, tudo o que soubera e acreditara estava sendo colocado à prova. O que tudo isso significava? E o que mais viria à tona? A partir de agora, era uma corrida contra o tempo, e a verdade poderia ser mais devastadora do que. O que mais estava escondido? As palavras daquela mulher trouxeram uma onda de ansiedade. A multidão, em um misto de curiosidade e obrigação, olhava para Tatiane, que parecia desmoronar. Vocês acham que sabem tudo, mas não têm ideia do que realmente acontece aqui. Miriam gritou, seus olhos brilhando de uma forma perturbadora. Essa competição é só a ponta do iceberg. As palavras de Miriam cortavam o caos como faca, e o silêncio rapidamente se tornou ensurdecedor. Todos olhavam para ela, esperando pela próxima revelação. Tatiane, agora pálida como uma folha, virou-se para Miriam. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela tremia, o medo transparecia, e a rivalidade que antes parecia tão intensa se dissolveu em um mar de incertezas. Fabiana sentiu um nó em sua garganta apertar mais. O que Miriam estava prestes a dizer poderia mudar tudo. "Vocês não sabem o que acontece nos bastidores." Miriam continuou, desafiadora. "Essa competição é uma farsa. É tudo controlado por alguém. Você, Fabiana, acha que chegou aqui por mérito? Acha que seu talento é o que conta?" O olhar dela estava fixo em Fabiana. Cada palavra era uma pedrada. Tatiane olhou para o pai, que lutava contra a dor, e depois para Miriam. "Por favor, basta!" Ela estava desesperada. O homem de pé, agora pálido, parecia esforçar-se para encontrar suas palavras. Os olhos da plateia estavam fixos nele, aguardando a revelação que poderia explodir tudo. "Tatiane, você não pode esconder isso por mais tempo." O homem começou. Sua voz tremia. "Eu sou o estilista que todos achavam que estava morto, mas também sou o pai de Fabiana." Um choque percorreu a sala como um raio. Fabiana ficou paralisada,
palavras diferentes martelando sua mente. O que ele acabara de dizer? Como assim? A multidão teve uma reação instantânea. Murmúrios de confusão e espanto ecoando no ar. Tatiane olhou primeiro para Fabiana, depois para o pai, seus olhos cheios de incredulidade. Não, isso não pode ser verdade. Ela parecia à beira de um colapso. O círculo de rivalidade entre elas se transformara em um turbilhão de emoções. Tudo mudando no instante. É verdade. E você sabe disso. Eu só não disse antes porque você deveria estar brava comigo. Mas eu nunca quis te machucar, disse o homem, apontando para Fabiana. As coisas aconteceram de uma forma que não consegui controlar. A pressão estava a 1000. Fabiana mal conseguiu engolir. Como você pode esconder isso? Gritou Tatiane, a raiva borbulhando. Você me deixou sozinha e agora quer que eu aceite isso, que você é real? A cada palavra de Tatiane, a sala vibrava. Miriam sabe a verdade. Ela fazia parte disso tudo. O homem continuou, abandonando as tentativas de suavizar a situação. Ela não é apenas uma amiga. Ela tem um papel fundamental nesse. A revelação caiu como uma bomba e a atmosfera ficou elétrica. Todos estavam em choque. Fabiana olhava para Miriam com um misto de confiança e desconfiança. Você não tem ideia do que aconteceu. Miriam gritou, já com lágrimas nos olhos. Foi você quem me usou, Tatiane. Eu fui sua aliada enquanto você se escondia. O que mais eu poderia fazer? O rosto de Tatiane escureceu em choque. Num momento em que tudo parecia estar em calma, uma nova figura entrou horrendo na sala, interrompendo a tensão. Era uma mulher alta, com cabelos desalinhados e expressão de urgência. Por favor, venham aqui. Preciso que todos ouçam isto. Sua voz cortou o ar pesado e a atenção se voltou para ela. Fabiana, confusa, se perguntou quem era. Mas a mulher estava radiante de preocupação, como se uma tempestade estivesse se formando à sua volta. A verdade não é apenas sobre vocês. Tem mais! A multidão se agitou novamente. Uma onda de murmúrios percorrendo o espaço. A verdade é que todos nós estamos conectados por algo muito maior, por segredos ocultos, por pessoas que também desapareceram. A sala ficou em silêncio, o tipo de silêncio que prenuncia algo catastrófico. Fabiana sentiu um frio na espinha. A mulher estava dizendo que havia um mistério ainda mais profundo, algo que poderia revirar toda a realidade que conhecia. A mulher olhou diretamente para Fabiana, como se a estivesse desafiando a entender. Você precisa saber. Ou os segredos serão enterrados para sempre. O que ela queria dizer? A incerteza pulsava entre todos. A multidão estava em um turbilhão, uma mistura de ansiedade e expectativa. As emoções estavam em alta, e Fabiana, com o coração na boca, não sabia o que pensar. A pergunta que ecoava em sua mente era: até onde isso tudo realmente ia? O que mais poderia ser revelado? E como as vidas poderiam mudar numa fração de segundo, quando a verdade se transforma em mentira e vice-versa? De repente, o estrondo ecoou. A porta do estúdio foi arrombada e um grupo de pessoas entrou, uniformizadas e com semblantes sérios. Estamos aqui para prender alguém! Uma delas gritou com um megafone. O ar ficou gelado. Todos olhavam confusos e aterrorizados. Prender quem? Alguém perguntou no meio da multidão. A mulher estranha se virou e o olhar dela iluminou a sala. Tatiane! Um dos oficiais gritou, apontando. Você está sob prisão! As palavras caíram como um peso. Tatiane estremeceu. Seus olhos se arregalaram. E por um instante, tudo parou.
Fabiana não sabia o que pensar. O que sua rival, sua amiga de tantos anos, havia feito para acabar assim, na mira da polícia? O silêncio se instalou de novo, pesado e carregado de tensão. Não! Isso não pode estar acontecendo! Gritou Tatiane. Seu desespero ecoando, Fabiana sentiu um apertar no coração. O que mais estava oculto? O que havia de tão terrível na vida de Tatiane? As perguntas não paravam. Os oficiais se aproximaram e a sala se encheu de gritos e murmúrios. Fabiana se viu dividida entre a lealdade a uma amiga e a verdade que estava prestes a se revelar. O pesadelo havia se concretizado. Mas quais seriam as consequências? Ela olhou para Tatiane, o olhar perdido. Mas antes que pudesse dizer algo, o homem, pai de Tatiane, avançou. Deixe ela em paz! Se você me levar, tudo vai se perder! Sua voz estava carregada de emoção. Ela não sabe do que realmente estamos falando. A tensão revirou novamente. A multidão ficou em silêncio, abismada. O que ele queria dizer? Fabiana sentiu uma onda de adrenalina. Então, o inesperado aconteceu. O oficial que segurava Tatiane, em um ato rápido, puxou um colarinho que ela usava. O acessório se rompeu e uma corrente de fotos antigas e documentos caiu no chão, espalhando-se como fragmentos de um passado obscuro. Fabiana se abaixou, apanhando uma das folhas. Eram fotos de Tatiane com uma criança, cercada por pessoas que pareciam importantes, mas com rostos desconhecidos. Os murmúrios na sala aumentaram. O que é isso? Fabiana gritou, enquanto examinava os documentos. Era uma lista de nomes, todos conectados a uma rede de pessoas influentes na indústria da moda, mas havia também uma foto antiga que a fez congelar. Na imagem, Tatiane era uma menina, e ao seu lado estava um homem que Fabiana reconheceu imediatamente. Era seu próprio pai. Não! Isso não pode ser! Fabiana sussurrou, seu coração disparando. A sala foi dominada por um silêncio pesado. A revelação a arrebatou. Tatiane não era apenas uma rival. Ela era uma parte vital de seu passado, de algo muito mais P. Mas isso não faz sentido! Gritou Tatiane, olhando desconcertada. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Você sabia sim! O pai de Tatiane interrompeu, seu tom grave penetrando na confusão. Isso tudo é mais complicado do que imagina. E que você não sabe, Fabiana, é que todas essas pessoas estavam envolvidas em algo muito mais perigoso. A verdadeira razão pela qual eu desapareci é porque descobri uma conspiração dentro da moda que pode arruinar vidas. As palavras dele ressoaram pela sala. Fabiana olhou para o pai, cheia de perguntas. O que você está dizendo? O que isso tem a ver com a gente? Tatiane, agora com lágrimas nos olhos, olhou para Fabiana. Você não entende. Eu só queria ser normal, mas tudo isso estava fora do meu controle. Fabiana sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. A verdade que emergia a deixava perdida. O que mais poderia haver por trás daquela história? E se tudo isso fosse uma armadilha? Uma jogada de alguém que estava controlando a competição desde o início? O passado parecia à beira de se revelar como uma teia de mentiras, e a realidade estava prestes a despencar. Por favor, Fabiana, disse Tatiane, com a voz embargada. Temos que descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. Nesse momento, o caos se intensificou com gritos e o barulho de sirenes ao longe. Uma nova dimensão de terror começou a se desenhar. O futuro delas estava em jogo, e o tempo se esvaía rapidamente. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem de fato manipulava as cordas dessa marionete chamada vida?
Fabiana sentiu o coração disparar. O caos ao redor era avassalador. Gritos misturados a murmúrios apreensivos. Tatiane, com lágrimas escorrendo, tentava explicar-se, mas as palavras pareciam emaranhadas. O pai de Tatiane, de pé, continuava lançando revelações, cada uma mais impactante que a anterior. Esse colar tinha tudo a ver com o nosso passado, gritou. Ele representa uma rede de mentiras que se estende muito além do que você imagina e que conecta todas nós. Fabiana olhou fixamente para o conjunto de fotos e documentos espalhados pelo chão. A imagem do pai, sorridente, ao lado de Tatiane como criança, a aterrorizou. O que você quer dizer com isso? Ela conseguiu perguntar, sentindo o nó na garganta ficar mais apertado. O que mais você escondeu? Tatiane respirou fundo, sua expressão mudando de raiva para desespero. Eu nunca quis que você se machucasse, Fabiana. Meus pais, eles estavam envolvidos em algo terrível. Eu só queria me afastar disso. Faz anos que eles tentam me fazer voltar. A multidão reagiu com murmúrios de incredulidade. Fabiana sentiu uma onda de empatia inundá-la. As duas estavam mais ligadas do que jamais poderiam imaginar. Mas você deveria ter me contado. Somos amigas. Antes que Tatiane pudesse responder, os oficiais continuaram se movendo. Agora, cercando-a. Tatiane, não faça nada impulsivo, um deles disse. Estamos aqui para proteger você. Proteger? Tatiane gritou, se afastando. Você não entende. Eles estão atrás de mim. Eles sempre estiveram. A mulher que havia entrado antes com um olhar preocupado interveio. Ashley, nós temos que expor isso agora. Se não contarmos, nunca estaremos livres das sombras do passado. Fabiana franziu a testa, passando os dedos pelo rosto, buscando respostas. Expor? Então essa competição, tudo isso foi por causa de um plano, certo? Sim, Ashley confirmou. Mas não é só sobre vocês. Isso envolve uma corrupção profunda na indústria. Seu pai estava em perigo, Tatiane, e isso coloca todas nós em risco. O ar estava pesado com o peso das revelações. Fabiana olhava para Tatiane, notando o desespero crescente. Elas precisavam agir, e rápido. Então, o que fazemos agora? Fabiana tomou a dianteira, sua voz firme apesar do medo. Tatiane tomou coragem e se aproximou. Temos que unir forças, Fabiana. Precisamos expor essa verdade. Não podemos deixar que façam isso conosco e ainda continuem impunes. Então vamos fazer isso. Fabiana concordou, seus olhos brilhando com determinação. Sigamos em frente, juntas. Enquanto as sirenes ainda soavam ao longe, a multidão começou a murmurar. O grupo de oficiais olhava um para o outro, confusos. Não era apenas um confronto, era uma revolução. E o que estava por vir exigia coragem. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho, como uma premonição do que ainda estava por vir. Com um gesto, Fabiana tomou a mão de Tatiane e a ergueu. Estamos juntas nessa. Não há mais espaço para mentiras. A multidão aplaudiu e a adrenalina tomou conta. Fabiana nunca se sentiu tão viva, tão desafiadora. O que antes era uma competição, agora se tornava algo muito maior. Um chamado à justiça. As luzes da sala pareciam brilhar mais intensamente, enquanto a realidade de suas vidas se moldava em algo novo. A verdade estava prestes a ser revelada. Uma nova jornada de esperança e desafio começava ali. E neste momento, ofereço uma chance a você. Meu amigo, se você se apaixonou por essa história eletrizante e quer acompanhar muitas outras histórias exclusivas que estão a caminho, você precisa se inscrever agora.
Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a levar mais conteúdo incrível a você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho surpreendente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias só.